E aí pessoal, bom dia. Tudo bom com vocês? Hoje eu tô com um fone para ver se o som sai melhor, porque o outro anterior ficou muito ruim o som. Espero que vocês estejam bem. Eu, como sempre, estou melhor do que mereço. Mas esse melhor do que mereço, tô pensando sobre isso, sobre o texto que a gente vai pensar hoje. Como eu estou hoje não é uma garantia de que continuarei amanhã. A não ser que eu saiba realmente quem sou. Eu saiba de quem sou e eu possa superar cada situação, cada dificuldade que exista diante de algumas indagações. Tem vários momentos em nossas vidas que a gente tem que passar por algumas superações, se não todos os dias. Tem um ditado popular que diz que todos os dias a gente tem que matar um leão, né? A Bíblia diz que basta cada dia o seu próprio mal, devido às circunstâncias que acontecem à nossa volta. E a gente vai pensar sobre o texto de Mateus, capítulo 16, e aprender com o mestre mais uma vez. Quando eu penso em superação, acho que vocês vão entender, eu pensando sobre esse texto, sobre Pedro, que no mesmo dia, quase que no mesmo momento ininterrupto, sequencial, ele foi muito feliz, mas logo na sequência foi de uma infelicidade muito grande. Por isso que eu disse que o meu estado hoje, como eu estou hoje, não é a garantia que eu vou estar amanhã. Mas a gente pode mudar isso. Para isso a gente precisa de constância. Constância. E é disso que a gente vai falar um pouco, sobre essa constância. Mas para ter tal constância a gente precisa de superação. E aí eu já quero pedir para você mais uma vez, para você dar aquele dedinho para cima. Se você não gostar, logo no começo você faz isso. Se você não gostar, você vai lá depois e põe o dedinho para baixo, não tem problema. Tem que ter sinceridade. O intuito aqui não é estar agradando todas as pessoas, que é meio complicado isso, né? Mas a partir do momento que você entende que é relevante para você, compartilha também isso com outras pessoas, para que elas possam entender um pouco mais sobre superação, com o maior exemplo de superação que a humanidade já viu. E vai ver, não tem igual. Independente de religião, porque também isso é algo que a gente precisa superar, essas crenças. Às vezes fala de questão da Bíblia, fala do Evangelho. É um crente, é um católico, é alguém que está falando a respeito de alguma religião, as pessoas já se fecham. E aí muitas vezes a gente deixa de aprender por conta disso. A gente não pode perder os princípios nunca, mas a gente tem que superar algumas coisas. E a gente vai aprender aqui com Pedro mais um pouquinho. O texto diz o seguinte, Mateus capítulo 16, os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu, mas Jesus respondeu, chegada a tarde, vocês dizem, teremos, olha só, olha Jesus falando para eles, teremos tempo bom porque o céu está avermelhado, e pela manhã vocês dizem, hoje teremos tempestade porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. E deixando-os, Jesus se retirou. Esse sinal de Jonas é quando Jesus faz referência de que ele, como Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia, embaixo do mar, Jesus também ia ficar 3 dias sepultado, mas depois ia ressuscitar. Ora, tendo os discípulos passado para outra margem do lago, esqueceram-se de levar pão, e Jesus lhes disse, fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo, ele diz isso porque não trouxemos pão. Jesus percebeu isso e perguntou, por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé? De novo, homens de pequena fé. Sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem se lembram, olha só, irmãos, dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos vocês recolheram?
Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, entenderam que Jesus lhes tinha dito que estivessem cuidado com o fermento usado no pão. Não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e saduceus. E aí o versículo 13. Indo Jesus, depois que passou isso, indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos. A pergunta, irmãos, é uma chave maravilhosa, se bem utilizada. Jesus é um mestre nisso também. Olha a pergunta de Jesus para eles. Perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas aí, os que estão seguindo a gente, dizem que o Filho do Homem é? Ou quem eu sou? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Jesus voltou novamente para ele, agora vai no centro. E essa pergunta era uma introdução, é uma preparação para fazer a pergunta realmente que eles precisavam ter a resposta. E aí Jesus perguntou mais ou menos para eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí eu queria que você pensasse sobre isso agora, durante todo o dia, sobre essa pergunta. Se Jesus perguntar: quem você diz que eu sou? Se ele estivesse na sua frente e te perguntasse, ou se alguém realmente que você ama perguntasse: defina-me, diga quem eu sou para você, o que você diria? E como você diria? E não é só dizer, é o demonstrar. Mas vamos lá. Respondendo então, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você. Olha a palavra que Pedro recebe. Pedro, você é um bem-aventurado, mais que feliz bem-aventurado. Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo, olha, como você agora recebeu essa revelação, Pedro, você diz quem eu sou. Até falei disso na live de sábado, né? E se você tiver interesse, vai lá no Instagram, tá salvo, o vídeo está salvo lá. Eu falei um pouco sobre isso com um casal abençoado, amigos meus, David e a Gabi. E a gente falou sobre isso, que quando a gente descobre quem é e de quem é, vem junto de brinde. E aí com isso a gente descobre, porque aquele de quem nós somos, ele vai revelar pra gente quem a gente é, porque às vezes a gente nem sabe quem nós somos realmente, a gente acha que sabe. E aí Jesus vai dizer: você é Pedro. Você é Pedro, pequena pedra. Pedro no original, pedra pequena. E sobre esta pedra, o próprio Jesus, eu edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. Olha o que foi dito para Pedro, pessoal. Olha o que foi dito para Pedro. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Se o dia tivesse acabado ali, se esse momento tivesse acabado ali, estaria muito bom para Pedro, estaria muito bom no contexto geral de uma conversa muito amigável e reveladora. Mas eu disse para vocês que nem sempre o que acontece comigo hoje, ou o estado que eu estou hoje, é uma certeza de que eu vou estar amanhã, a não ser que eu saiba realmente quem eu sou e de quem eu sou, a não ser que eu possa superar alguns conceitos, algumas crenças, alguns limitadores que existem na minha vida. Eu preciso superar, e para isso eu preciso de constância. Constância, em todo o tempo, constância. Olha só, a continuação. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Olha agora Pedro no versículo 22. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreender Jesus, Pedro, olha só, em alta petulância, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Olha o que Jesus vai dizer para ele. Jesus, voltando-se para ele, disse: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim pedra de tropeço. Primeiro, lá em cima, olha, bem-aventurado você é, mais que feliz. E você agora, eu vou te dizer quem você é, Simão Barjonas. Você é Pedro, uma pequena pedra, da qual vai servir para ser
um edificador juntamente com todos os outros sobre a igreja que sou eu, Cristo. E aqui Jesus vai dizer para ele: sai da minha frente, Satanás, não mais bem-aventurado, porque você é para mim não mais uma pedra, Pedro, uma pequena pedra que vai servir para essa edificação, mas sim uma pedra de tropeço, uma pedra que atrapalha, uma pedra que causa queda, que causa dano, porque não leva em consideração as coisas de Deus e sim as dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Constância, mais uma vez. Pedro deixou aquele momento passar. Poderia ter acabado tão bem, mas faltou constância daquela visão que Deus tinha dado para ele. Falta-me e falta para você constância. E a gente precisa superar isso. A gente começa uma coisa e não termina. A gente planeja algo e não conclui. A gente vai até a metade, mas não tenta chegar até o final. A gente desiste no meio do caminho. A gente precisa superar. A gente precisa de superação. E tem vários caminhos para a gente alcançar isso. Vários caminhos. Só que a gente, para até descobrir esses caminhos, a gente precisa superar às vezes até o nosso próprio cérebro que tenta nos limitar e nos dizer que a gente não pode, que a gente não consegue. No sábado eu vou fazer uma live junto com um amigo meu, pastor Jefferson, e nós vamos falar sobre algumas coisas, inclusive vou trazer algumas informações a respeito do cérebro, como o cérebro tem uma capacidade de plasticidade, e vou trazer algum exemplo, uma história real de como isso pode acontecer. Aliás, a própria vida do Jefferson é um exemplo de como a gente pode superar as coisas, de que a gente tem que ter constância para a gente conseguir algumas coisas, ou grande parte delas. E Pedro não teve isso. Olha só, o mesmo homem que foi chamado por Jesus, o Cristo, de bem-aventurado, que era uma pedra para ajudar nessa edificação da igreja de Cristo, foi chamado logo abaixo de Satanás e de pedra de tropeço. Se a gente não tiver constância, se eu e você não entender o que realmente é importante e fazer com que a gente, e trabalhar em prol de que a gente possa superar algumas coisas, a gente vai ser como Pedro. Eu não estou colocando Pedro como o pior dos homens, não, porque com certeza ele é melhor do que eu, melhor do que algumas pessoas, do que várias pessoas. Mas você também pode ser melhor, mas você também pode evoluir. Os erros que acontecem com a minha vida ou com aqueles que estão à nossa volta é para a gente aprender. Isso aqui está escrito para que eu possa aprender que um homem que andou com o próprio Cristo, ao mesmo tempo que foi elogiado e foi revelado para ele pela boca do próprio Cristo quem ele era, Deus mostrou a identidade dele para ele. Lá embaixo, ele é chamado de Satanás. Arreda-te de mim, Satanás. Não é, e era uma pedra agora que servia para atrapalhar de tropeço. Mas não precisa ser assim com a minha e com a tua vida. A gente tem que aprender. Eu espero que você esteja aprendendo hoje com esse vídeo. Eu espero que você esteja aprendendo que você precisa de constância, que você precisa superar aquilo que tem tentado te impedir. E entenda, fique fixado isso. Como você está hoje não é garantia de que você vai estar assim amanhã. Se você não manter a constância, isso não vai acontecer. Você precisa ser constante. Você precisa superar aquilo que tem te prendido. Seja de uma questão religiosa, seja de uma questão espiritual, seja de uma questão emocional, seja de uma questão física, seja de uma questão alimentar. Fernando, mas você não conhece minha vida, minhas dificuldades? Não conheço. Não conheço, mas existem bilhões de pessoas na Terra. E dessas bilhões de pessoas na Terra, muitas delas passam por situações extremamente adversas. E o que não falta é exemplo na internet. Procure que você vai ver exemplos de superação, de histórias que a gente nem imagina como nós iríamos lidar se isso fosse conosco. Então o que a gente precisa é superar um dia de cada vez, mas com constância. E para isso a gente precisa ter um propósito muito específico em nossa vida, que isso a gente vai tratar em outro momento. Mas olha o que Jesus disse aqui: se alguém quer vir após mim, quer vir me seguindo, se negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Toma aquilo que é difícil para você, supere isso, me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder essa vida por minha causa, esse a achará. Olha aqui o contraditório.
Com Jesus é o inverso. Enquanto as pessoas querem ficar na média, com Jesus é acima da média. Enquanto as pessoas querem ganhar a vida para ter muitas coisas, Jesus diz que aquele que não ligar tanto para essa vida no sentido de achar que ela é o mais importante, aí sim ele vai realmente perder. Se ele achar que ela é totalmente o máximo da minha vida, é a minha própria vida, é o que eu estou vivendo simplesmente aqui agora, as coisas que eu consigo juntar, eu vou perder a minha vida. Mas se eu perder ela, me desgastando e me gastando por pessoas, por aquilo que importa para mim, por aquilo que faz sentido, eu vou achar a minha vida, eu vou achar ela. E aí, de que adianta, olha só, ele continua, finalizando, de que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta a gente fazer e acontecer? E a gente às vezes planejar várias coisas e não executar. E a gente achar que com isso está ganhando o mundo inteiro e perder a nossa alma. Nesse processo de constância, de superação, precisa entender o que realmente é importante. Eu espero que você esteja aprendendo um pouco mais hoje do que é realmente importante. Do que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E uma pergunta. Continuando, mais uma pergunta. Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Você vende ela? Você dá ela em troca de alguma coisa? O que é importante realmente para você? Esse corpo um dia vai passar e existe um algo imaterial dentro de mim. E eu não posso estimar um preço para ele, mas tem um valor. Esse algo tem um valor muito grande. E o que você pode dar para ele? Não sei o que você pode dar, mas o que já deram por ele, por essa alma, é incontavelmente mais valoroso do que qualquer coisa que alguém pudesse pagar com preço. O sangue de Jesus, a vida dele, entregue para que você tenha a vida e abundante. Mas para isso a gente precisa superar muitas coisas. Tenha constância. Porque o Filho do Homem adivina a glória de seu Pai com seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade, lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir no reino, vir no seu reino. Eu espero que você possa aprender um pouco de Jesus. Faça perguntas e responda perguntas. Quem é que o Filho do Homem é para você? Quem Jesus é para você? Você recebeu e sabe quem você é? Você pode se definir. Você recebeu isso de quem? Você é constante para aquele que você se sente hoje, uma sexta-feira muito propício para isso. E as pessoas vão colocar sextou, e as pessoas vão estar mais felizes, mais alegres pelo último dia de trabalho. Porque está chegando o final de semana e a alegria e a constância da pessoa e a superação da pessoa está nisso. Cheguei até sexta-feira e agora eu vou conseguir viver realmente o final de semana. A gente vive amarrado por causa disso. A gente vive preso em alguns paradigmas e algumas crenças, algumas coisas que foram embutidas em nós. Como que se o que é importante são 2 dias de uma semana, para as pessoas às vezes é mais importante do que os outros 5. Olha como a gente desvaloriza e parece que desperdiça nossos dias, nossa vida. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga todos os dias. Seja constante e supere aquilo que você tem que superar. Eu espero que seja acrescentador para você, que Deus te abençoe e te dê um excelente dia. Não esquece, se foi relevante para você, dá um joinha lá, dá um like e compartilha, comenta, manda algum comentário para mim que eu vou te responder com certeza. Eu espero que seja acrescentador. A ideia é que seja gerado sobre sua vida valor do reino, valor que faça sentido para a sua vida. Um abraço, Deus abençoe.